Existence could be beautiful or it could be ugly, but that's on you. Fala galera do CompilaCast, aqui é a Jai. Estamos prontos para mais um compilado de ideias que vai ajudar você, que assim como nós curte empreendedorismo, tecnologia e negócios. Se você acha difícil conquistar um novo cliente, você está certo. Segundo Neil Patel, conquistar um novo cliente custa 7 vezes mais do que fidelizar aqueles que já são seu cliente. Então, se você quer escutar um bate-papo bacana, continue ouvindo esse podcast. Hoje estamos com uma convidada maravilhosa que vai conversar com a gente sobre sucesso de cliente. Ela que é uma mulher de negócios. Ellen, meu filho, tá pra brincadeira não. Ellen, faça as honras e se apresente para os nossos ouvintes. Oi, gente, eu sou a Ellen. Eu estou como gerente de projetos numa empresa de logística e transporte no Nordeste e desenvolvo negócios que queiram colocar o cliente como centro do negócio, implantando sucesso cliente e jornada, né, toda essa parte de atendimento ao cliente para melhorar os processos internos. E aí, galera, eu sou o Erison e é isso aí. Hoje também tem frase não hoje. Hoje ele não trouxe uma frase de impacto. E aí, pessoal, tudo bom? Eduardo aqui. E eu fechei o contrato, não tá com meia hora, cara. Eu tô feliz. Hoje é um dia bom, hoje valeu a pena. Eita, hoje vai pagar a cerveja. Vou, com certeza. Fala galera, aqui é o Antero e a nossa convidada de hoje é uma mulher espetacular. É isso, vamos começar isso aí que eu tô ansioso pra gravar. Ele não tem uma frase, vocês perceberam, aí ele jogou nos outros aí, é uma curra terrível, pessoal. Vocês não andam com esse tipo de gente não, que não presta não, é horroroso. Começar com uma babadinha, né? Então é isso, gente. O link vai estar na descrição para quem quiser acompanhar a gente. Fica aí de olho. E esse papo eu acredito que vai ser muito interessante, galera, porque muita gente esquece de pensar no pós-cliente, né? Então vamos aprender bastante nesse episódio de hoje. Ultimamente tem surgido assim, muitos termos, muitas metodologias, principalmente depois de avanços de startups, e é muito comum a gente ver pessoas que não entendem os termos novos. O sucesso do cliente não é algo novo, é algo que está sendo aprimorado, com certeza, e mais falado cada vez mais. Só que eu sei que tem muita gente que não sabe o que é isso, e eu queria que nossa convidada falasse para quem está escutando, mas afinal, Ellen, o que é esse tal de sucesso do cliente? Isso é verdade. Muitas coisas apareceram aí, né? Trouxeram o Customer Success dos Estados Unidos, agora tem o CX, né? Que é a experiência do cliente. Mas o sucesso do cliente, assim, pra mim, ele me mostra que é uma área que garante que o serviço ou produto de uma empresa vai ser utilizado com o melhor aproveitamento possível, porque é o que vai garantir que o cliente, ele vai ter uma performance melhor, ele vai ganhar, ele vai faturar mais, ele pode ganhar tempo, porque usou uma ferramenta ou usou um serviço. E o sucesso do cliente, ele é uma coisa que pode estar em todos os tipos de negócio, né? Por exemplo, uma psicóloga que você acha que ela não tem um produto, mas ela tem um serviço dela de atendimento. Se a pessoa que está sendo atendida por ela não utilizar nada do que ela faça durante os atendimentos, ela não vai ter uma performance melhor. Então, ela não vai ter como ter um resultado, não vai ter um antes e depois daquele trabalho, daquele acompanhamento que ela fez. E o sucesso do cliente, ele garante, né? Ele faz esse acompanhamento se o cliente está usando, por que ele não está usando, se não está sendo eficaz, né? Se não está ajudando ele no processo. E assim, 90% até 100% dos casos de clientes que cancelam um serviço ou não compram novamente um produto é porque ou ele não usou corretamente ou ele não usou a ferramenta da forma correta. E o sucesso do cliente, ele veio para justamente ajudar nessa parte, né, de garantir que todo mundo use da melhor forma possível e tenha o melhor aproveitamento. Cara, eu acho isso fantástico, simplesmente fantástico, porque realmente quando você vê que uma empresa tem um processo de... Aliás, às vezes você nem sabe que é sucesso do cliente, mas você vê aquela preocupação pós-venda de saber como a gente está utilizando um produto ou como foi o atendimento, se está pondo em prática como você colocou, é outra coisa, outro nível de relacionamento. A gente vê muito isso
isso, né, que eu acredito que é citado em todos os lugares, no Nubank, né? Esses feedbacks que eles recolhem, que recebem do pessoal na rede social, a gente vê vários depoimentos de pessoas, assim, né, mostrando como foram atendidos após adquirir o cartão ou a conta. E, assim, realmente, eu acredito que quem é pequeno empreendedor também, porque a gente vê muito mais em empresas que são grandes, né? E pequenas e médias empresas deviam investir e olhar muito para esse lado, porque, de fato, realmente é comprovado por pesquisa que é mais barato você ter uma compra novamente de um cliente que já comprou de você ou que já adquiriu o seu serviço do que você ir buscar novos conquistar clientes. Um novo, né? Cara, conquistar novo cliente, vocês, cara, é uma suadeira inacreditável. Até você fechar o contrato, quebrar a resistência, demonstrar o valor e o que ele vai ter, é muito mais difícil que quando o cara já tem, assim, é meio que empírico que eu tô falando aqui, mas meio que corrobora, a Jaime corrobora aí com o que ela mencionou, né? Porque você percebe que é simples, sabe? Quantas vezes já voltaram na produtora, ei, faz esse freela pra mim? Beleza, vou lá e faço, sabe? Porque o cara era cliente, foi durante o tempo, depois encerrou o contrato, mas o cara volta. Eventualmente, sabe? De vez em quando. Vem fazer uma coisa pequena e vai embora. Vem fazer outra coisa e vai embora, sabe? Porque assim, vestiu ele melhor dessa maneira e tá tudo bem. Agora, você ir lá e entregar um contrato de 6 meses no cara, sabe? No projeto, que a gente vai, gente fazer isso aqui 6 meses, tá? Com valor fechado, com as entregas todas fechadas e tal. Bicho, pelo menos no meu ramo, e como eu faço tete a tete, né? Tem que ter, eu não diria malícia, mas tem que ter jogo de cintura, viu? Eduardo, é porque eu acho também que tem um ponto que é tipo assim, as empresas, elas querem vender mais, né, digamos assim. Mas quando a gente fala em vender melhor, mais, né? Automaticamente você meio que direciona essa responsabilidade para o marketing, dizendo assim, atraia novos clientes, né? Então, e aí a ideia eu acho que é pensar que essa nem sempre é a melhor solução. Sim. Inclusive, os dados que a Ellen colocou e que já citou, mostram isso. Então, às vezes, vender mais não necessariamente significa buscar novos clientes ou buscar mais clientes. Às vezes, você pode oferecer um novo serviço, pensar em algo que vai melhorar a tua relação com o teu cliente atual. E aí, tipo, automaticamente quando você oferece mais valor, você consegue aumentar talvez o preço do teu serviço e automaticamente você tá vendendo mais, né, digamos assim. Isso. Aí tem essa confusão mesmo, né? Não adianta pensar que ser uma vender empresa mais. bem conhecida, né? Sendo que é uma empresa bem conhecida, mas com serviço ruim. Não adianta de nada. Pois é, inclusive a Ellen foi tão boa em apresentar que eu acabei de comprar um livro. Obrigado. Não, e assim, gente, esse negócio de vender pra base, né? Que é mais barato do que adquirir um novo cliente. O que acontece também? Eu consigo vender mais pra minha base se eu conhecer ela, né? Então, assim, o sucesso do cliente também ele existe por conta disso. Entender o que o meu cliente está querendo. Às vezes, eu já vi alguns casos de startups pivotarem por conta da base de clientes que pediu. Tinha uma dor lá na base deles e eles montaram um serviço, um produto para aquela dor. Então, é muito isso. Fazer cross-sell, upsell é baseado no que tá dentro de casa, né? Quando o cliente entra numa loja e ele vai comprar uma sandália, e se ele tiver um bom atendimento, por exemplo, ele compra uma bolsa também. Tô falando de mulheres, né? Porque eu sei como é isso. Né? Sim, tá. O vendedor bonito, moreno, sorriso branco, assim, sabe? Você te atendeu bem, trouxe o café, você não e tal. Aí você, não, mas eu tô falando de cordialidade e de uma boa aparência. Isso vende, quem tá dizendo isso eu não. Digita no Google aí, cara. Não acredita em mim. Isso depende do dia também, né? Mas aí é a atração, né, Eduardo? Não é o sucesso do cliente. Não, né? eu não disse isso naquela. Vejam aí o que já essa pessoa está fazendo. Aí joga na ilha. Eu acho que entra nesse tópico é justamente essa delimitação. Ela em tipo, onde começa o sucesso do cliente e onde termina, entendeu? Tipo, é lá atrás, já no atendimento, que teoricamente começa esse processo, ou é realmente depois de um pós-venda de tentar entender melhor depois? Então, assim, o sucesso do cliente, ele entra depois que termina a venda, né? Depois que assina o contrato, né? Por exemplo, ou o cliente recebe o produto, ou ele tem o serviço. E, assim, o sucesso do cliente, ele é uma confirmação de que a venda foi feita corretamente para um cliente que precisava realmente do produto. Eu trabalhei durante a pandemia num projeto de transformação digital de uma empresa que vende um produto alto, um valor alto, e aí quando eu fui na parte
parte do pós-venda, fui conversar com a pessoa que cuidava, né, dos contratos quando chegava para ele, que quando o cliente assinava. E ele falou assim, Ellen, aí tinha uma taxa de inadimplência muito alta, né, por conta da pandemia e tal. Eu falei, vem cá, como é que tá o cancelamento? Ele disse, olha, Ellen, eu tenho uma conversão muito boa de cancelamento, né? Eu não cancelo o contrato porque eu sempre resolvo com o cliente. Aí eu disse, mas como assim? Aí ele, não, porque 95% das pessoas que compram um produto no primeiro ano, ela se arrepende em algum momento. Eu falei, gente, isso tá errado. Nossa Não é senhora. possível. E- Não é e possível. Que produto é esse, velho? Ela não vai dizer. É um produto que tem um ticket médio alto e é uma coisa assim Imaginei. pra vida toda. E aí... Fórmula de e- lançamento. Tô zoando. E, Caixão, E pô. É um e aí, caixão. Pô, insatisfação altíssima por ter gastado uma grana no caixão. É um caixão que você compra em terra e foda-se, né? Não, e tem gente que compra em vida, né? Compra em vida, Ah, fica pagando. Exatamente. Ah, E eu acho mas que é um ninguém plano tá feito funerário. em tá pagando um caixão. Acho que é quase impossível isso, mas não sei. Não, mas não era não, tá, eu gente? não, que eu não, se eu morrer aí, vocês se virem aí, velho. Deus me leve. Tá, igual, falar como a gente fala aqui no Nordeste, né? Tá agorando, né? A morte. Ah, Maria. Esperando. Não, Deus me livre, bate preso na Mas madeira. vai, Ellen, continua. E aí, quando chegou esse dado, né, ele falando pra mim que 95% queria cancelar no primeiro ano, eu falei, não, peraí, então vamos voltar. Eu quero saber como é que é essa venda. E aí, a venda deles é no calor do momento. O cliente compra porque ele tá, né, naquele auge. E assim, isso era na venda presencial. Quando foi pra venda digital, isso não acontece. O cliente tem tempo pra pensar. O cliente sai da reunião online, ele não atende, então acontece mil coisas. Isso não é sustentável, né? Essa venda no calor do momento não existe mais. E aí, e aí o que acontece? Hoje em dia, o vendedor que conseguir vender, ajudar o cliente a comprar um produto que realmente ele precise, ele está super alinhado não só com o sucesso do cliente, né, o setor, mas com o sucesso do cliente da empresa também. Então, eu acredito que ele começa no comercial. Eu acho que o comercial ele tem que estar alinhado com o sucesso do cliente, né? Então, oi? Deixa Então- o Edson quer falar, é um momento raro. Aí, né? Antes da venda, no caso, né? Eu não entendi essa parte. Pós-venda que ela está dizendo. Isso, é feito cara. assim que assina o contrato. Eu acredito que nesse contexto que a Ellen falou, tem duas vertentes. Assim, vou falar o meu achismo, né? Quem é Jaiara no jogo do bicho, mas mesmo assim eu vou falar. Por exemplo, comprar no calor do momento, você incentivar um cliente a comprar, eu acho que depende. Porque para certas empresas e para certos produtos, tem que instigar mesmo aquela venda no calor do momento. Porque a gente sabe que, enfim, são aqueles produtos que a gente consome mais no dia a dia, aqueles produtos que a gente tem que recomprar de novo. Sim, tem que incentivar a galera quando tá no calor do momento, mesmo que não precise comprar, porque é o giro, né, do comércio. Mas se no caso do produto que ela citou, que é um produto que é pra vida toda, aí sim tem que ser algo mais pensado, de fato, né? Então, é uma coisa que quem vende tem que analisar isso, sobre o sucesso do cliente, né? O quanto dura, o quão vai ser usado, onde vai ser usado o produto e traçar como é que vai ser o sucesso do cliente baseado no produto que tá vendendo também. Pessoal, a gente tá falando aqui muito sucesso cliente, mas em poucas palavras, assim, ou então de uma forma resumida, Ellen, por favor, se tu pudesse se definir e falar e dizer, né, o que seria mesmo, assim, o sucesso do cliente? É o cara comprar e ficar satisfeito durante o tempo que o produto durar, ponto. Seria basicamente isso? Então, a Já gente vi que não também... é. Não, assim, eu acho que quando você compra algo, ou eu compro um serviço, ele tem que me dar o que ele me prometeu que ia dar, entendeu? Uhum. Eu acho que é basicamente isso. Então, se eu vou assinar uma plataforma que vai otimizar o meu tempo de alguma forma, eu vou querer esse tempo que ele disse que eu ia otimizar, entendeu? Uhum. Então, a gente também fala muito de cliente feliz.
né? Só que o cliente feliz, ele cancela o seu serviço sorrindo. O cliente satisfeito, não. O cliente satisfeito, ele continua com você, ele te dá feedbacks que ajudam a construir melhor, né? Então, a gente tem que procurar aí a satisfação do cliente, né? Entregar o que a gente prometeu e o cliente realmente comprar aquilo que ele recebeu. Entendi. Isso é interessante para você conseguir alinhar com o comercial e falar, não promete que a gente não vai conseguir cumprir lá na frente, entendeu? Então, exatamente. Esse caso aqui que eu contei pra vocês era exatamente isso. É do ramo de turismo, e aí, assim, os vendedores para vender, eles, nossa senhora, eles falaram que a pessoa ia abrir a janela do quarto e ia dar o castelo da Disney, assim, na frente. Então, tinham promessas muito além, né? Muito fora do contexto, e que aí gera expectativa. Você não pode gerar expectativa. Acho que qualquer relacionamento é alinhamento de expectativa, e aí você tem que ir do começo até o final, porque senão dá trabalho pro sucesso do cliente, e aí um cancelamento que acontece já do cliente rolando vai para outra área, e na verdade é da venda, né? Do comercial que não fez uma venda honesta. Prometo, isso que eu ia falar. Cara, eu trabalhava com a pessoa que eu já, enfim, que um dia fui lá, eu fiquei até mais tarde no escritório, né? Ele disse, um cara vem aí, ele é cliente de uma amiga minha. Tu faz as filmagens aí, por favor, quebra esse galho pra mim. E tal. Eu digo, não, beleza. Fiquei lá, né? Na época eu trabalhava com outra coisa, trabalhava com prestação de serviço. A gente treinava atendente pra empresas grandes e tal. Beleza, eu fiquei lá, fiz as filmagens, gravei e tal. Mas o que foi que ele me disse? Ele disse, venda o serviço X a todo custo a ele. Assim, sabe? Venda com sangue no olho, não importa, prometa. E eu fiquei assim, com a mão na boca, pensando, meu povo, minha gente, como de rua, não vai não, velho. Aí eu acho que é exatamente a mão oposta, sabe? Não adianta você fechar a venda por fechar, cara. Fechar a venda por fechar é dar um tiro no próprio pé, cara. Você fazer um marketing bem feito e ir lá no entregar, ou então vender parafuso para quem precisa de prego e o cara tá lá batendo na parede com um martelo, meio que serve, mas não tá adequado, sabe? Não é legal não, velho. Não façam isso não. E ainda tem um conceito, né, que o pessoal costuma falar muito, que é prometa X e entregue pelo menos X mais um. Então é tipo, eu vendi, por exemplo, uma marmita. Envie um doce. Tipo, isso ali vai fazer toda a diferença, porque a pessoa ela vai achar que ela tá ganhando acima do que você prometeu. Então aí você automaticamente supera a expectativa. E aí, né, o nível de satisfação automaticamente aumenta, né? Sim. E assim, tu perguntou sobre se é antes do comercial ou depois do comercial, e daí tem outra pergunta aqui para fazer para Ellen, né, que é tipo assim, o sucesso do cliente, ele já pode ser implementado na equipe do comercial, no setor comercial, como um pós-venda, ou tem que separar, tem que ver como é que faz melhor, se separa, se junta, depende do tamanho da empresa. Eu queria que tu explicasses pra gente. Então, assim, geralmente quando a empresa quer colocar o cliente no centro do negócio, é importante que a satisfação do cliente seja uma meta da organização toda, né? E aí, o que acontece no comercial? O comercial, ele tem meta de venda. E aí, geralmente, o que acontece é isso, né? O comercial vende, ele tem meta de venda, e o sucesso do cliente, ele vai ter lá os indicadores dele, que geralmente é o NPS, que é a nota de satisfação, né? Que é feita anualmente. E aí, se você jogar esse sucesso do cliente dentro do comercial, vai dar um choque, porque o comercial quer vender. Agora, como é que ele tá vendendo? Ele tá vendendo o cliente, ajudando o cliente a comprar o que ele precisa, ou ele tá vendendo por vender? Eu acredito que dá, sim, pro comercial do sucesso cliente começar no comercial, e isso seria, sim, um grande diferencial para as empresas que conseguirem fazer isso, porque a venda, ela já vai começar com a pegada da satisfação do cliente, e só vai entrar realmente os clientes que precisam daquele produto ou serviço. Então, vai ser uma coisa que vai ser orgânica, né? O sucesso do cliente, ele vai ter um momento que ele vai sair do comercial, mas que ele já vai ter uma pegada também de venda, porque aí já entra a parte de vender para base, né? Vão ter produtos específicos que vai ser só para base. Então, eu acredito que dá, sim, para ser implementado, mas tem que ver essas metas aí dessas áreas, né? Porque
Se der choque, Eu acho espetacular agora isso que a Ellen falou, porque dá justamente para você conseguir mensurar, né, essas metas que você coloca para o seu comercial vender e como é que está o NPS lá na frente. De que adianta você tá batendo as metas de venda e seu NPS está lá embaixo? E aí talvez você reduzir um pouco as metas, mudar um pouco a tua estratégia de venda, né, como a Ellen falou, o que é que você está prometendo e o que é que você está entregando. Automaticamente você vai ver, né, o seu NPS aumentar ao longo do tempo. E aí, teoricamente, seria um sinal de que a tua estratégia no teu comercial está funcionando, né, digamos assim. No caso, assim, Ellen, vamos supor que a gente vai ver se a estratégia do comercial, se o processo comercial foi bem feito com o sucesso do cliente. Então, por exemplo, você avalia como é que foi o atendimento do comercial, o que foi que o comercial prometeu, mas tem a avaliação do todo, né, da empresa, porque tipo, ele vai avaliar como é que está sendo o uso do produto, então dá para saber como o produto foi fabricado e tal. Então acaba sendo a empresa do todo mesmo, como você falou, né? A organização geral que tem que ter o cliente como centro. Então acaba sendo não só a avaliação do comercial, mas de toda a empresa de fato. Dá para você ter ideia de como é que tá cada setor. E assim, aqui na empresa eu estou implantando o comercial, né? E aí o vendedor, ele fica responsável pelo cliente, ele vai acompanhar a base de clientes, a carteira dele de clientes por 3 meses. E aí, cada etapa a gente faz uma avaliação. E a gente avalia por todos os setores que o cliente passa. Nós somos transportadora e aqui o cliente entra, tem a parte administrativa de contrato, e aí tem o primeiro mês de operação, e depois ele entra em contato com o financeiro. Então, todas essas áreas aqui são avaliadas, né? Então, a gente faz essa avaliação porque consegue medir. Aqui é um caso que eu estou implantando o comercial junto com o sucesso do cliente. E aí, depois desses 3 meses, ele vem para minha carteira, para minha base, que aí eu dou continuidade e aí a gente trabalha de uma outra forma. Mas esse começo é muito importante para fazer essa avaliação, porque a gente se autoavalia também, para ver se está tudo bem, se precisa melhorar alguma coisa. Entendi. Entendeu? Porque, resumindo, né? Honestidade é acima de tudo, cara. Você tem que entregar o que você prometeu, né? Porque senão... Eu realmente comprei o livro, tá aí no geral, viu? Eu tô vendo A gente começa a pensar, né, Eduardo? Emocionante. Não, quando eu disse... Implementar ou melhorar isso, né? Ela já deu umas 4 chicotadas. Já levei umas 4 chicotadas aqui já. A cabeça faz aquele famoso boom. Explode. Pum. Eduardo, tem que provar mostrando no carrinho, viu? Porque Exato. agora eu tô vendo que tá salvo aqui o livro. Aí não tá no carrinho não, viu, minha fé? Aí já tá no Kindle. Tá comprado mesmo? Já comprou, já, né? Ele comprou no Kindle, todo digital aí, desculpa. Você tá... Lembra, você já converteu viu, aqui, agora você vai ter que testar, ver se o sucesso do cliente tá funcionando com o Eduardo depois, ver o que é que ele achou do livro. Fazer acompanhamento. Beleza. Comercial você já fez, aí você prometeu. Aí. Agora tem que ver se vai atingir a expectativa que você gerou. Exatamente. Gente, assim, simplificando é exatamente isso. A gente promete e a gente gera expectativa e a gente atinge as expectativas. Esse tem que ser o nosso objetivo todos os dias dentro de uma empresa. De relacionamento. Todo tipo de relacionamento, exatamente. Rapaz, eu ouvi uma escola abrindo na mesa agora aqui quase, viu? Gente, mas eu tenho mais dúvida aqui. Tem mais dúvida que tá no roteiro. Ellen, sucesso do cliente pós-venda, ou seja, depois do comercial, serve para avaliar tudo e tal. O que tem a ver suporte ao cliente com o sucesso do cliente? Então não tem nada a ver? Ou não trabalha junto também? Explica aí, porque uma coisa a gente separou do comercial, né? Tô falando aí, agora separa aí do suporte. Então, ano passado eu trabalhei numa startup, né? E eu entrei para liderar o suporte, né? O suporte do cliente dentro do sucesso do cliente. E aí, eu nunca fui líder de suporte, né? Mas eu trabalhei do lado aqui como cliente de uma plataforma que a gente tinha contratado na transportadora que eu trabalhava antes. E assim, eu peguei o começo da área de sucesso do cliente dessa empresa. E assim, quem me atendia era um dev, né? Uhum. Era uma pessoa que programava. Uma pessoa que normalmente
Pra você ver como as coisas são. O Dev que tá ouvindo, ele disse que foi a primeira coisa que ele disse. Vixe! Que Dev é uma espécie de humano que normalmente não tem um tato muito bom com outros humanos, né? Ele é bem... Não é bem uma regra, mas... Exato. Defenda. Preste atenção no normalmente. Entendeu? Edson é um ponto fora da curva. Mudando essa realidade para desmistificar isso. Gente, e assim, eu vejo essa transição, né? O que aconteceu com essa empresa, e assim, essa pessoa que me atende, ele virou meu amigo, ele é de Recife, a gente virou super amigo, e aí, assim, ele virou gerente de projetos lá, virou PMO, que a empresa cresceu, né? Foi incorporada, foi comprada e tudo mais, era uma startup, e aí, quando eu entrei para liderar o suporte nessa startup ano passado, a primeira coisa que eu fiz foi me aproximar do produto, da área de tecnologia, porque aconteciam muitas coisas, né? Eu via no começo que a gente não conseguia dar uma resposta muito legal para o cliente e eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, assim, eu vi muitas startups nascendo o sucesso do cliente pelo suporte, né? Então, assim, começou no suporte, aí contratam um analista de sucesso do cliente, aí essa pessoa vai ser o suporte ao cliente. Só que assim, gente, o suporte ao cliente é uma parte do sucesso que hoje você não pode ter muita gente trabalhando nela, porque você pode disponibilizar uma central de ajuda para um cliente onde ele possa ir buscar alguma dúvida que ele esteja tendo no momento, e ele só falar mesmo com a pessoa se ele não conseguir, se não achar o que ele encontrar, se ele não achar o que tiver, né, procurando ali. Tem chatbots também que podem ajudar, né? Isso, aí agora a gente tem aqueles robozinhos maravilhosos, né? Configurado corretamente, lógico. De cabeça. Essa questão dos chatbots aí é bom e ruim. Por um bom, lado é bom porque agiliza, eu acho, o atendimento, se for alguma coisa simples e tal. Mas, por outro lado, sei lá, tem alguns produtos que é meio chato. Você quer falar com um atendente e, tipo, você não consegue, e o chatbot não entende, e aí você fica naquele loop, se estressa bastante. Então, E quando é do banco? Quando é do banco, diz, por favor, em apenas em um balão, fale de uma vez, né, o que você precisa. Porque se você falar em 3 balões, ele não consegue conectar os 3, saca? Aí você fica falando, desculpa, não entendi. Não entendeu o quê, pô? Isso passa tanto pelo, sei lá, o desenvolvimento, o design do chatbot, né? Que é mal feito, vamos dizer assim. Mas eu acho que passa também por essa questão de os caras forçarem o atendimento automático, sendo que não tem como ser automático. Tem que ter... Muitas pessoas ainda preferem falar com o atendente do que ser atendido por um chatbot. Aí entra outro nível, que é os caras fingirem que é uma pessoa. Acontece. Mas aí já tá em outro nível, né? Tá outro nível. Mas tem uns que conseguem bem, cara. Eu confesso que eu já fui atendido e eu não sei se era uma pessoa ou se era um robô. Mas o problema foi resolvido, entendeu? Eles tentam tanto que às vezes você tá falando no chatbot aqui, aí aparece digitando. Aí depois do digitando vem uma lapada de coisa que eu digo, rapaz, essa pessoa tem 20 dedos em cada mão, porque é impossível ele ter digitado, pontuado e feito uma lista que ele me mandou. Não dá não, cara. Mas tá bom, valeu a tentativa, né? Eu acho que o chatbot ele tem os dois limiares. Tem aqueles chatbots que você apenas pode selecionar opções, e eu gosto bastante desses. Inclusive, eu queria citar um exemplo aqui, que é o da Warren, né, de investimentos, que ele basicamente faz as perguntas e você tem seletores, né, pra isso, Warren. Funciona via WhatsApp, e tal? Cara, eu sei que funciona no site dele. Eu acho que é só na aplicação. Eu vi um que do empresa que funcionava via WhatsApp. Vinha as opçõezinhas, você só resolvia tudo. Opções, nesse esquema, né? É o primeiro, é o mais básico, né? Digamos assim. Que isso. É meio que o que já tinha por telefone e o pessoal levou pro mundo do texto, digamos assim, WhatsApp, Facebook ou no próprio site da empresa, enfim. E tem o nível 10 de chatbot, digamos assim, que é quando tem o Edson até conhece essa parte aí, que é a aprendizagem
aprendizagem de máquina, inteligência artificial. Entender o contexto do... Isso, entender o contexto e aplicar, né? E se dar uma resposta correta seguindo aquele contexto. Mas, tipo, ainda tá muito, muito fraco hoje em dia. Bem embrionário, né? E aí o que é o problema? É quando ele tá navegando ali no meio dos dois. Tipo, ele tá no 5, ou seja, ele nem é um chatbot muito básico que você seleciona opções e ele nem tem inteligência artificial. E aí, tipo, às vezes você digita uma palavra maiúscula, por exemplo. Esses dias eu tava tentando receber suporte em uma plataforma de investimento. Eu também não vou citar o nome porque é um feedback ruim, não sei se é legal, mas ele não diz quem é, eu boto o MIB. Foi na Easy Invest. E aí eu tentava escrever app e ele não entendia. E aí eu digitei aplicativo com A maiúsculo, ele também não entendeu. E aí eu digitei aplicativo com A minúsculo, ele entendeu. Porque é assim que funciona, né, bicho? Né? Não, exato. Mas isso aí é o de design de chatbot feito. Eu só aprendi o grande. E aí você fica puto. Você fica puto porque você não consegue falar com o suporte e resolver o problema, entendeu? Parabéns, viu, bicho? Pra quem programou isso aí? Gente, mas eu já tenho um caso de chatbot incrível, que, assim, não sei como é que tá hoje, né? Mas o da Honda, eu até me surpreendi. Eu tava precisando pegar algumas declarações, faturas e outras coisas que não tinham chegado no meu e-mail. E daí eu usei o chatbot da Honda, que tem no WhatsApp, né? Que eles usam lá com o WhatsApp também, o robozinho e tal. E eu me surpreendi com a qualidade do que foi programado aquilo, né? Eu disse, caramba, cara, que coisa legal. Eu resolvi assim, bem rapidinho, baixei, peguei todas as informações, declarações, tudo que eu precisava lá, por meio de lá, da conversa. Porque primeiro que eu já fico com o pé atrás, né? Quando eu começo um atendimento, seja suporte ou de venda, que eu já reconheço que é o bot falando comigo, eu já fico, pronto, lá vem um serviço que não vai prestar, porque de fato a maioria não são bem configurados, né? E daí eu me surpreendi o quanto que realmente, assim, entregou. Eu acho, assim, que teve também uma facilidade, por eu já ter uma facilidade de entender como funciona, talvez seja isso, mas já tive vários casos de insucesso também, de tentar conversar com o robô e não conseguir. E no caso, dessa vez, eu me surpreendi positivamente, né? Com japonês, né, bicho? Japonês, já viu o japonês faz as coisas, não tem como não, é isso mesmo. Não, mas sei, assim, gente, fez, né? Chatbot de empresa, assim, grande, funcionar, eu fico super feliz, porque eles não fazem, é mais do que obrigação, né? Porque olha, o que toma nas empresas. Tem que fazer, mas assim, a gente tem como, e aí, assim, falando de a gente vai falar sobre isso depois, né? Ela agora em seguida, né, Jai? Mas deixa eu só falar uma coisa sobre o suporte. O suporte ao cliente, ele tá dentro do sucesso do cliente e ele é uma área ele é um ponto muito importante pro sucesso do cliente, que é onde ele vai pegar mais dados. Se for chatbot, você vai ser uma pessoa, ele vai pegar as maiores dúvidas e aí o importante é que a gente pegue esses dados e faça alguma coisa com eles, né? As maiores dúvidas, tem alguma coisa que não tá funcionando em alguma parte da plataforma, ou um produto não teve um determinado resultado que disse que ia ter e não teve. Então, assim, o suporte, ele funciona para atender o cliente, para resolver o problema do cliente, mas também para buscar esses dados e fazer com que a empresa também faça alguma coisa do lado dela, para resolver e não acontecer mais. Eita, Ellen, bacana. Aproveitando que tu falou que tem que guardar e tal, esses dados, tu teria, assim, em mente agora alguma ferramenta para indicar pro pessoal, né? Já que, tipo assim, tem que guardar esses dados sobre o sucesso do cliente, sobre o suporte. Você utiliza alguma ferramenta que dizer se é paga, se é gratuita, enfim? Eu usei o Zendesk para atendimento ao cliente. Zendesk? A gente vai deixar na descrição, pessoal, aí, para você, caso vocês queiram usar também, tá? Links e afins. A gente utilizava no suporte ao cliente, a gente utilizava o Intercom e o Zendesk. O Zendesk, ele se tornou muito melhor que o Intercom, e aí em questão de relatórios, ele dá muitos insights legais, assim, para a área de suporte. Eu tô testando atualmente mas eu ainda não sei se ele é bom, mas, e aí eu não vou falar, né, mas... não vai indicar, né? Mas o Zendesk, ele funciona. Não, pelo menos funciona, né? Because when you look at almost any kind of transformation of any reinvention of any industry, you will invariably find at the beginning of that process of this act of reframing, this moment when the nature of the
issue or the problem facing the customer is reconceptualized. Ellen, já que a gente estava falando assim, entrou nesse contexto, né, de falar sobre os chatbots, a gente estava falando que as pessoas preferem falar com humanos e tal. Tu tem algum pensamento para compartilhar com a gente sobre esse atendimento humanizado, já que com certeza tem tudo a ver com o sucesso do cliente e nesse mundo, né, que a gente que tá cada vez mais automatizado? Então, assim, é um grande desafio, eu acho que é o maior desafio do sucesso do cliente, eu senti isso quando eu trabalhei ano passado, e a gente estava nessa transformação, a gente estava querendo automatizar alguns processos na área do suporte, e o nosso maior desafio era continuar o atendimento humanizado, né? A forma de falar, a linguagem que a gente utilizava. Então, assim, uma grande dica é a pessoa que vai parametrizar um projeto de um chatbot, por exemplo, num atendimento. É interessante colocar uma pessoa que seja o melhor atendente dentro da empresa, que tenha a cultura bem enraizada, a linguagem, para que ele faça, né, ele configure ali e ele vá testando com alguns clientes, né, para ver se realmente... E receber um feedback. Mas, assim, é um dos grandes desafios. Eu, particularmente, adoro falar com robozinho, né? Eu posso ser um caso à parte, mas eu gosto de gente, mas não é todo dia. Então, tem dias que eu gosto de falar com robô pra otimizar meu tempo. Falar com um chatbot. Eu, pelo menos, acho que acaba sendo bem mais prático. Eu também acho. Muitas vezes é bem mais prático falar com o chatbot. Porque muitas vezes o atendimento ruim também tá no humano, né? Tem humano que também não sabe atender de jeito nenhum. Porque a gente fala assim, não, a gente prefere atendimento humanizado, mas a gente tem até que falar, mas depende de qual do humano, né? Depende do humano. Depende do humano. Realmente, de fato, às vezes o atendimento pelo robô é melhor, mais prático. Que nem eu disse, que nem eu falei, a empresa que eu até comentei com o Antero, eu precisava de um comprovante, de um boleto que eu tinha pago. Aí entrei no site da empresa, fale com a gente agora pelo WhatsApp. Digo, beleza, cliquei lá, abriu pelo WhatsApp aqui no PC, né? Aí, assim que eu abro, o WhatsApp já diz, na mensagem automática, olá. Aí me dá 6 opções. O que é que você precisa? Aí eu, financeiro, pá, só digita 6, 5, era de 1 a 6, né? Digitei 3, sei lá. Abri um submenu que é comprovante. Aí o comprovante eu coloquei, ele digita seu CPF com essa pontuação aqui. Digitei o espaçamento certinho, pá, coloquei, já me mandou o PDF, entendeu? Nem perguntou. Pronto, cliquei no WhatsApp, baixei, funcionou perfeitamente, foi rápido, sabe? Também há de falar que a empresa não presta uma montanha de serviços, entendeu? Você paga e recebe o boleto, tem outras coisas lá que são acessórias, mas esse chatbot especificamente foi muito simples, porque você não precisa falar, não precisa saber. Foi muito funcional, entendeu? Me surpreendeu. Aí é onde tá, isso é um processo muito autônomo, entendeu? Então ele vai suprir muito bem. Eu acho que a crítica que geralmente, por exemplo, eu tenho em questão a isso é porque eles querem automatizar alguns processos que é muito complicado de se automatizar. Sei lá, quer resolver um problema no banco, numa conta no banco. E aí, sei lá, às vezes o robô não consegue resolver isso. E aí você tenta chamar. A crítica que eu tenho, por exemplo, teve um app que eu usei que eu tentei chamar um atendente, né? E não tinha condição. Tipo, era só o robô, entendeu? Só quem atendia era o robô. Não tinha a opção de você chamar. Isso, o Inter desse você jeito. tá falando. Não, mas é a experiência própria. Eu queria mudar minha senha, eu não conseguia. Eu não conseguia mudar minha senha. Foi uma guerra de 3 dias, pô, mandando e-mail pra lá, uma briga. Sabe, luta na TV, pronto, era eu pra mudar minha senha. Digo, mas bicho, não devia ser fácil, não, cara. Foi difícil. Esqueci minha senha, né? Não, porque eu troquei de celular. Aí pra trocar o celular, eu não lembrava da senha, eu só botava digital 1 ano e meio, eu digo, eu sei lá que já eu tenho aqui. Meu amigo, pra trocar essa senha. Às vezes leva mais tempo do que ir nos bancos tradicionais, esperar a fila e trocar a senha lá, né? Exato. Algo que deveria ser prático acaba sendo uma chatice o cara fazer. Uhum. Eu queria falar ainda sobre atendimento humanizado aqui no automatizado, né? Por que eu às vezes prefiro falar com robô do que com pessoa? Porque na maioria das vezes, né, eu não sou bem atendida por uma pessoa humana. E aí a gente entra num outro tópico, que é a questão do sucesso do cliente interno. A gente não sabe como é que a empresa está cuidando dos seus colaboradores, né? Então, atendimento, para mim, é uma coisa que
que é muito importante porque é o cartão de visita para a empresa. Independente do que ela faz, do que ela entrega, o seu colaborador, ele vai ser a primeira pessoa que vai vender ou não o seu serviço ou produto. E aí, o que tem que estar alinhado dentro da empresa, dentro do negócio, com a pessoa que vai lidar com clientes, é a cultura da empresa. Por isso que hoje a gente bate muito forte nessa questão de fit cultural quando contratam alguém. Tem que ser uma pessoa que consiga se comunicar bem, tem um alinhamento, né? A pessoa entrou na empresa, ela tem que entender como é que a empresa funciona, ela tem que seguir, conhecer todos os setores, saber como é que a empresa se posiciona, quais são os valores da empresa tem que bater com o da pessoa, porque a pessoa, ela vai ser a representante ali, independente. E nós, seres humanos, a gente tem dia que não tá bem, né? E aí cabe à liderança de um setor de atendimento ele também conhecer o seu time e saber quando é que não tá legal, não tá bom, mas isso ainda, a gente ainda estamos evoluindo, né? Todo mundo de mãos dadas, fazendo esse trabalho de autocuidado, né? E colocando isso para as pessoas, que é importante elas saberem quando elas não estão bem, para ela também não passar isso adiante. E aí fica aquela coisa, né? Às vezes a primeira impressão é a que fica. Tu falou sobre a pessoa tem que estar bem, a pessoa tem que estar feliz e tal. Me lembrou do atendimento recente que eu tive na operadora de celular chamada DIN, com D, viu? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. E pessoas azuis na TV. Mas é sério. Eu liguei... Cara, eu liguei, cara. Eu nunca vi uma pessoa tão triste na minha vida, bicho. Cara, a mãe dela tinha morrido, bicho. Ah, sério, não. Eu digo, alô, moça, é porque eu tô querendo aqui pagar fatura, não sei o que e tal. Um momento, senhor, já vou verificar. Sabe assim, uma voz de velório, de morte. Eu digo, caralho, bicho, o que aconteceu? Aí eu sei que o atendimento aconteceu, eu tava escrevendo num papel já o que eu ia dizer pra ela no final. Ela, o senhor poderia, por gentileza, avaliar meu atendimento? Eu disse, moça, eu posso dizer um negócio a você? Ela, o que foi? Eu digo, não, é sério mesmo. Ela, viva seus sonhos, homem. Sai daí. Se você tá infeliz, vai embora. Eu já trabalhei em call center, eu sei que é uma porcaria. Sai daí, homem. Se esse for o motivo dessa sua tristeza todinha, vai embora, viva seus sonhos, você só tem uma vida, cara. Cara, eu juro por Deus, 5 segundos de silêncio, acho que ela deu umas 3 soluçadas e disse, era só isso mesmo. Eu digo, tá bom, avalia aí, cara. Como é que eu sabia? Cara, porque eu não sei, bicho, eu não sei, mas porque ficou um silêncio, eu falei e ficou um silêncio de 5 segundos, assim, sabe? E aí ela voltou, o senhor pode avaliar meu atendimento com aquela voz de morte e de quem não comeu há 8 anos, eu digo, posso, avaliei, eu fui lá, avaliei, porque ela resolveu... Não dava pra eu trabalhar em call center não, viu? Eu trabalhei, foi assim, eu treinei 1 mês e meio e trabalhei 4 dias, porque... E a minha voz entrega realmente o meu humor, não tem como. Trabalhei 5 anos, né, em call center. Eu trabalhei trabalhei um ano como agente de cobrança. Mas trabalhou como atendente? Ela tá dizendo. Sério? Trabalhou como atendente mesmo? Ó, cara, você tem meu respeito. Você tem meu respeito. E depois eu fui supervisora. Passei 4 anos como supervisora. E um cuidado que eu tinha era isso. Eu monitorava minha equipe todos os dias, porque a gente mente o tempo todo, né? Falando que tá bem e tudo mais. Então, a gente... E aí, hoje, a gente precisa de muitos líderes assim, né? Mais humanos, sensíveis, que entendam que as pessoas têm dia bom e tem um dia ruim. E não são robôs, né? E não são robôs, entendeu? E essa é a grande graça, essa é a grande mágica, né? De ser humano. Então, a questão do atendimento, ela é totalmente ligado às pessoas, né? Que fazem parte ali dessa frente. Agora eu fiquei pensativa nesse negócio da gente julgar pelo primeiro atendimento. Nem sempre, às vezes, dá sorte. Nem sempre a gente tem sorte, aliás, né? Eu acredito, assim, que toda empresa também deveria ter uma segunda chance. Porque a gente pode cair nesses casos, né? Essa empresa em questão, a DIN, que eu repito aqui, que é uma empresa de telefonia, que não existe,
Eu fico sorteando quando eu preciso ligar pra lá, eu fico sorteando atendente, pô. Eu ligo pro atendente, se eu ver que o atendente tá com mau gosto, eu procuro, eu desligo e ligo de novo, velho. Entendeu? Porque... Sim, e Eduardo, eu ganhei um processo que poderia ter sido resolvido com um simples atendimento. Sério, bicho? Porque minha fatura ela foi duplicada. Eu tava com os comprovantes que tinha sido pago, e aí eu fui na loja, né? Fui na loja da DIN e tentei resolver, pra eles tirarem a fatura que tava duplicada. E aí eles não tiraram, meu nome foi pro Serasa, processei, e 2 meses atrás eu recebi uns 4 salários aí de processo. Então, foi show. Perdeu. Não, ganhei. Ganhou. Ah, beleza. Então é normal. Toma, chupa. Tô falando do Dindim. Não, tô falando do Dindim. Tô falando do Dindim aqui, viu, Dindim? Então, assim, a gente já falou que o sucesso do cliente, ele tá depois que assina o contrato e tal. Mas, assim, Ellen, como a gente pode fazer uma pesquisa de satisfação, por exemplo, e quais são os pontos de contato adequados na jornada do cliente? Ou seja, em qual fase é legal chegar para ter esse feedback e saber se o cliente tá gostando, se não tá gostando, o que pode melhorar? Eu acho que é uma dúvida que muita gente pode ter também, né? Quais são os momentos, se é mais que um momento também que faz essa pesquisa com o cliente, o ideal. Eu sou usuária de um monte de plataforma aqui de entrega, né? E aí eu sempre observo em quanto tempo eles mandam sobe um push de pesquisa. E eles fazem essa análise do tempo que você recebeu, eles te dão o tempo para você comer, né? E depois fazer a avaliação. Eu acho bem interessante isso, porque eles conseguem fazer a jornada do cliente de uma forma muito assertiva, né? E assim, para mim, a jornada do cliente, ela é uma ferramenta excelente para qualquer negócio. Você entender o cliente desde quando antes dele ir no seu negócio, antes dele ir na sua loja, antes dele precisar do seu serviço, o que passa na cabeça dele, o que faz ele ir, até ele chegar até você e aí você percorrer o caminho com ele. A jornada do cliente, a gente geralmente no sucesso do cliente, a gente fala que é uma escalada do Everest. E assim, você tem que saber os pontos de parada, né, planejados, e nesses pontos de paradas você tem que ter avaliação. O cliente assinou o contrato, começou um serviço ou comprou o produto de você tem que entender em quanto tempo ele vai usar. Aí você entende o tempo de vida do seu produto, para saber em quanto tempo ele já vai ter usado, para você saber se pode mandar a pesquisa, né? Acho que conhecer o seu produto aqui vai ser o produto e o serviço vai ser um grande aliado. Né? Sim. Porque você vai conseguir saber em quanto tempo... Né? Isso. Não ter uma receita de bolo, você tem que entender qual é o produto, quanto tempo leva para a pessoa usar ou consumir, né? Você pode avaliar o atendimento, né? Teve um atendimento aqui, foi finalizado, a pessoa comprou, pode avaliar o atendimento, mas às vezes fica demais, sabe? Muitas pesquisas. O NPS é feito uma vez no ano e aí geralmente você dá uma nota e você faz um comentário para ser uma coisa bem, bem direta para que as pessoas façam. E as pessoas ainda não fazem. E aí a questão de quando a gente não gosta de um serviço ou de um atendimento ou de um produto, o que acontece? Na maioria das vezes, eu não sou mais assim, porque depois que eu comecei a trabalhar com sucesso do cliente, hoje eu dou feedback de tudo, assim, positivo e negativo, porque eu acho que isso é um diferencial e a gente precisa fazer isso. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Uber aqui, ele começou a bombar no começo, foi muito bom, depois começou a ficar ruim, porque as pessoas pararam de avaliar os motoristas. E aí a Uber, ela teve que fazer uma ação, e aí começava a pular a avaliação na sua próxima corrida. Quando você abria de novo, já estava lá para você avaliar o seu motorista anterior. Eu percebi isso também. Então, eu lembro que na época até comentei com algumas pessoas, falei, gente, vamos avaliar, porque isso é uma questão da nossa segurança, é um serviço que a gente precisa melhorar, então e precisa do nosso feedback, né? Então, quando a gente não gosta de algo e não fala, a gente não dá a oportunidade do prestador de serviço, da pessoa, do negócio melhorar. É uma oportunidade que a gente deixa passar. E quando a gente não diz que tá bom, né, fala que tá positivo,
positivo, que tá legal, dá um feedback positivo, a gente deixa da pessoa saber que ela tá sendo importante para alguém. Porque, na verdade, é isso, né? A gente quer impactar 1 milhão de pessoas, mas se a gente conseguir atingir uma, já foi, entendeu? Aquele dia ali já valeu e é isso. Eu acho que complicado é convencer o cliente a sempre dar esse feedback. Porque, por exemplo, tirando minha chato. experiência mesmo. Exato. A minha experiência mesmo, no iFood, por exemplo. Sempre que eu peço e tal, às vezes eu peço pro mesmo restaurante e tal, e muitas vezes eu esqueço e tal. Muitas vezes. Às vezes até tem um feedback, sei lá, demorou demais ou algo assim, mas eu acabo esquecendo de dar o feedback. Mesmo o iFood me mostrando, eu acabo, sei lá, apagando a notificação e esqueço. Já comeu, né? Como cliente, Demais, já comeu, assim. já tá com a barriguinha. Já tá com a barriguinha já tô cheia. satisfeito, Já tá. Sistema lavado. Mas, Olha o mas ditado enfim, aí. eu acho que é uma coisa que acontece com o Uber também. Não, Eu acho que uma das coisas que tem é essa questão de como convencer o cliente a dar o feedback. Aí, sei lá, tem alguma dica? Gente, isso é. Eu tenho uma rotina semanal, assim, quando eu vou pedir alguma coisa, né, mais no final de semana, aí eu peço, geralmente é numa sexta, aí eu avalio, eu olho os meus pedidos dos últimos 7 dias e eu faço avaliação. Mas eu sou uma pessoa metódica, né? Então eu tenho essa E rotina. porque você trabalha com isso também, né? Você já tem aquela Eu acho que tem essa questão. Malha já sabe. Ia ficar quebrado. Se não fosse assim, era meio quebrado. Eu tenho que dizer. Eu tenho essa rotina. Mas eu abri, assim, eu abri o aplicativo do Uber da corrida que eu fui até o Américo, no Juazeiro, né? Passei 3 horas lá, médicos, e aí voltei. Quando eu abri o aplicativo pra chamar o Uber da volta, eu tava lá, avalie fulano e tal. Eu digo, oxe, que avaliar? Eu achei isso legal, que aí você acaba avaliando. Sei lá, você lembra, a corrida foi legal. Não, apaguei o papinho, digo, negócio chato, pô. Aí não, tô usando. Aí não eu tem como não. tem jeito, Você né? tem que avaliar. Eu sei, tô zoando, é piada, pô. Desliguei o celular e liguei de novo, né? Só pra não avaliar. Galera, que papo interessante a gente teve sobre sucesso do cliente. Espero que vocês tenham aprendido bastante, o quanto que a gente aprendeu hoje também nesse bate-papo com a Ellen. Lembrando que links na descrição para que vocês quiserem pesquisar sobre a gente. Do livro também, o livro tá R$23, ou seja, é um livro gratuito, pessoal. R$23 é gratuito, né? Porque dinheiro, R$23 é dinheiro. Tu fala o que com R$23? Me diga aí. Rapaz, dá pra comprar pão pro mês todinho. Rapaz, o negócio é que do meio pro fim tu vai estar comendo tijolo. Mas vale muito a pena, né? Vale muito a pena, conhecimento. Vale, a gente vai deixar as 2 versões. Eu tô só empurrando e já era aqui pra ela procurar link. Mas, a gente vai deixar as 2 versões do livro aí na descrição, tá? Do físico e do Kindle, caso você queira comprar. Porque, assim, quando a Ellen falou no começo, bicho, eu me culpei. A verdade é, eu comprei por culpa. Pronto, eu confessei. E aí, tá tudo bem. Nem vou morrer. O importante é que você tá procurando evoluir, né? Eu tô esperando sair o livro da Ellen, inclusive, sobre isso. Aí. Deixa eu encerrar minha frase assim, que eu ia dizer. Todo Pokémon evolui, né, Eduardo? Então, Exatamente. Obrigado. Obrigado, Ash. Só quer ser a Misty. Vai, Misty. E é isso, galera. Estamos encerrando mais um episódio do CompilaCast, um compilado de ideias sobre empreendedorismo e tecnologia para você. Vai já, eu escolho você. Chão. Ai, Deus, eu vou jantar, minha gente. Agora eu vou jantar. Tá feliz que vai comer.
Segundo Neil Patel. Isso, Maria, para aí. Não, relaxa. Não. Aí tu pode pegar o segundo Neil Patel. Você fala nesse mesmo tom que você falou agora. Segundo Neil Patel. Você não fala mais alto. Segundo Neil. Nem segundo Neil. Eu falo no mesmo tom. Segundo Neil Maria, Patel. Quase deu um negócio aqui no meu ouvido quando falou Neil Patel. Perdão. É porque eu... Você entendeu? É porque eu achei que eu falei o nome dele estranho. Aí por isso Mas que eu parei. até ele quando fala, ele sabe que é estranho o nome dele. Vai. Até escutar aqui, ó. Neil Patel. Neil Patel. Mas... Vamos lá, continuando. Vá lá, boa sorte. Rapaz, é isso aí. Eu dei uma lamentada foda agora. Não, desculpa, eu parei, eu vou cortar. Eu sei que eu vou cortar, quem tá editando sou eu, né? Por que eu tô falando Eu isso, acho né, que ela bicho? entra no loop, velho. Eu falo comigo mesmo no futuro. Vocês não têm essa habilidade. A habilidade que eu tenho. Eu sou quase um X-Men. Próximo é convidado. Pronto. Vou jogar pra ela, Chama, né? né, Jara? Vai. Deixa eu lembrar aqui o que eu sou. Peraí, deixa eu pensar aqui. Ela é o contrário. Caí da espaçonave. Pode fazer uma apresentação bem de boa, Ellen, viu? Assim, bem amigável. E tal. Tá bom, ok. Você bem... Fica tranquila. Tô quebrando a pagura. É isso. Vamos lá. Hoje estamos com uma convidada. De novo. Hoje estamos... É porque ela... Essa frase, é que ela anuncia foda. De novo. Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.